Louvamos ao nosso Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Mais uma vez estamos juntos e agradecemos a Deus por este dia que Ele está nos concedendo, por estes momentos que temos para estudarmos a Sua Palavra. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também agradecemos a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para o Eduardo e Janete Villa-Lobos, são de Guaíba, Rio Grande do Sul, completando hoje 45 anos de casados. Que Deus continue abençoando Eduardo e Janete. Marta Batista Taulo, de Itariri, São Paulo, parabenizando o netinho Antônio, completando mais um ano de vida. Maria Célia, de Ilhéus, na Bahia, parabenizando a sua irmã Fânia, que também está aniversariando. Mariane Neri, de Cícero Dantas, na Bahia, parabenizando o filho Odécio Neri, completa mais um ano de vida, e também o pai Clemente, a esposa Catarina e o filho Pedro Henrique parabenizam Odécio Neri. Ocila Souza é de Petrolina, Pernambuco, pedindo orações por seu irmão Elson, e está com problemas mentais. Ana Andrade é de Alta Floresta, em Mato Grosso. Ela pede que oremos por sua filha que quer se batizar para casar e que ela possa ser abençoada e conseguir realizar os seus sonhos e ter comunhão com Cristo. Nós agradecemos a todos os demais, mandaremos sempre alô e iremos orar por vocês e juntos agora estaremos orando. Grandioso Deus e Pai que estás nos céus, nossa gratidão a Ti pela vida, pelos cuidados, por tudo que tens feito por cada um de nós. Te agradecemos por este dia, por estes momentos que temos para estudarmos a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo trabalhe conosco, nos ajudando a entender e colocar em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Abençoe Pai Eduardo e Janete, completando 45 anos de casados, que permaneçam juntos até a volta de Jesus e depois na eternidade. Também parabenizando Antônio, que é o netinho da Marta Batista Taulo, parabenizando ainda a Fânia, que é irmã da Maria Célia, lá de Ilhéus, na Bahia, e ainda pedimos as bênçãos para o Odécio Neri, que está completando mais um ano de vida, e que os seus familiares também sejam abençoados por Ti. Nós queremos pedir uma bênção especial para o Elson, que está com problemas mentais, e também para a filha da Ana Andrade, de Alta Floresta, que está com desejo de se batizar. Todos os demais agradecimentos e pedidos, Pai, nós colocamos em Ti e pedimos que abençoes em nome de Jesus. Amém. Estaremos continuando o nosso último estudo desta série do Evangelho de Marcos. Ontem nós aqui comentamos a respeito de Maria Madalena, que se encontrou com Jesus após a ressurreição de Jesus. Foi a primeira pessoa e foi uma mulher que se encontrou com Jesus. E Jesus então disse para que ela falasse aos demais que ele havia ressuscitado. E Maria Madalena, ela não fez como as demais mulheres que fugiram com medo, mas ela foi e deu as boas novas aos discípulos que Jesus havia ressuscitado. Só que eles não creram. Vejam que a incredulidade, ela existe durante toda a era da humanidade. Sempre existiram as pessoas incrédulas, e os discípulos, mesmo tendo caminhado com Jesus, tendo se relacionado com Ele, conheceram Jesus de carne e osso. Agora que é dito que Jesus ressuscitou, eles não creram. E nós lemos aqui em Marcos, no capítulo 16 e no verso 14, mais tarde, enquanto os 11 discípulos comiam, Jesus lhes apareceu. Ele os repreendeu por sua incredulidade obstinada, pois se recusaram a crer naqueles que o tinham visto depois de sua ressurreição. Jesus então repreendeu a dureza do coração deles e também a incredulidade obstinada deles. Vejam, Jesus foi até a casa onde eles estavam, ali naquele domingo à tarde,
como o anjo disse para as mulheres que foram pela manhã ao túmulo, que falasse para os discípulos que Jesus ia adiante deles para a Galileia, inclusive tivesse que falar com Pedro também. E aí Jesus chegou na casa onde eles estavam e eles estavam comendo. E Jesus então os repreendeu por causa da incredulidade obstinada dos seus discípulos, que se recusaram a crer naqueles que o tinham visto depois de sua ressurreição. Jesus, ele demonstrou aos seus discípulos a realidade da sua ressurreição, porque eles estavam incrédulos, e lembrando sempre que após a ressurreição, Jesus ele estava com um corpo glorioso, não era mais aquele corpo que ele tinha antes da sua morte. Ele agora estava com um corpo glorificado, e então os discípulos às vezes tinham dúvidas de que era realmente Jesus. E aí Jesus precisava mostrar a eles a realidade da sua ressurreição. Inclusive Tomé disse que ele só iria crer se ele visse as cicatrizes nas mãos de Jesus, do lado de Jesus e também nos pés. E quando Jesus encontrou com Tomé, ele disse aqui: Tomé, agora que você está vendo, você crê? Mas bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Então esses somos nós que não vimos, mas nós cremos. Nós cremos que Jesus deu a sua vida para pagar o preço do pecado, mas que ele ressuscitou. E ele está vivo, ele está nos céus. Após Jesus repreender ali os seus discípulos, inclusive no Evangelho de João, também Mateus e Lucas, diz que Jesus comeu com eles ali nessa casa, nesse momento, nesse domingo à tarde. E Jesus, ele comeu para provar aos discípulos que não era um fantasma que estava ali, era o próprio Jesus. Como nós sabemos, fantasma não come e fantasma também não existe. E Jesus então comeu com eles para provar que era ele realmente que estava ali. E aí Jesus dá uma incumbência para os discípulos, está aqui a partir do verso 15. Jesus lhes disse: vão por todo o mundo, anunciem as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo, se beberem algo venenoso, não lhes fará mal, e colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Quando o Senhor Jesus acabou de falar com eles, foi levado para o céu e sentou-se à direita de Deus. E os discípulos foram a toda parte e anunciavam a mensagem, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-a com muitos. Então, esta incumbência que Jesus deu aos seus discípulos, ela também é dada a cada um de nós. Nós temos uma citação muito importante que diz que todo verdadeiro cristão nasce no reino de Deus como um missionário. É uma pessoa que está sempre pronta a testemunhar, a falar de Jesus. Agora, vejam que Jesus ele disse que deveria anunciar as boas novas no mundo inteiro, em todos os lugares, aonde eles fossem. E ele disse: olha, quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Então, a nossa missão é testemunhar, é falar de Jesus, da salvação que ele proveu para cada ser humano. Se crerem e forem batizados, serão salvos. Agora, se não crerem, serão condenados. Então, a nossa missão é falar, é testemunhar. E convencer a pessoa a aceitar a Jesus não é missão nossa. Isso não cabe a nós. Isso cabe ao Espírito Santo. Então, não vamos pensar que determinada pessoa, pelo fato de nós a conhecermos e sabermos como ela vive, o que ela faz, ela não é digna de ouvir a mensagem de salvação. Não, a mensagem tem que ser dada a todos, porque é o Espírito Santo quem convence. E então Jesus disse que os sinais que se seguiriam àqueles que crerem no nome dele, eles iriam expulsar demônios, falar novas línguas, pegar em serpentes sem correr perigo, e se beberem algo venenoso, não lhes fará mal.
e colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Aqui nós vemos que todas aquelas pessoas que aceitam a Jesus e que procuram ter uma vida de consagração a Ele, de comunhão, de estudo da Bíblia, de oração, de testemunho, essas pessoas serão cheias do poder do Espírito Santo e, se houver alguma pessoa com espírito maligno, essa pessoa que é consagrada a Deus através do jejum, da oração, expulsará os demônios. Nós nos lembramos aqui em Marcos mesmo, Jesus enfrentou uma situação ali que os discípulos não estavam conseguindo expulsar um menino que estava com problemas e Jesus então chega e o pai da criança diz: mas por que eles não conseguiram? Nós pedimos. E depois Jesus disse para os discípulos que isso só se consegue através de jejum e oração. Era uma vida que Jesus tinha. Jesus tinha uma vida de consagração, de jejum e oração. Então nós precisamos, irmãos, colocar isso em prática em nossa vida para que nós possamos ter também esse poder de expulsar demônios. E ainda diz aqui a palavra de Deus: falarão novas línguas. Vejam, novas línguas não é língua estranha, língua que ninguém entende, é língua que as pessoas entendem. Se você for para algum país que não fala o português, e aí você lá recebe o dom de língua de falar na língua do país em que você está. Isso é nova língua. Foi o que os discípulos receberam no Pentecostes. Foram batizados com novas línguas e eles saíram para pregar em todo o mundo daquela época, porque receberam esse dom de falar línguas das nações vizinhas ali a Israel. E então Jesus ainda diz aqui: pegarão em serpentes sem correr perigo, e se beberem algo venenoso não lhes fará mal. Então, nós nos lembramos aqui de Paulo. Ele estava passando por um naufrágio juntamente com os demais que estavam no navio, e eles chegaram até uma ilha, e lá eles juntando lenha, madeira para poder fazer uma fogueira para se esquentar, uma víbora venenosíssima picou a mão de Paulo. E Paulo só balançou a mão assim, sacudiu a mão, a víbora caiu e Paulo não morreu. Por quê? Porque ele tinha uma vida consagrada a Deus. E não quer dizer que se nós formos picados, mesmo sendo consagrados a Deus, nós não iremos morrer. Não é isso. Mas no caso de Paulo é um exemplo. Está em Atos 28. E ainda diz aqui: se beberem alguma coisa mortal, por exemplo, Jesus não está falando para nós irmos querer nos exibir e pegar numa serpente venenosa, ela vai nos picar e nada nos vai acontecer. Não, é se acontecer, nós poderemos ser livres da morte. Se bebermos algo mortal, venenoso, sem sabermos, também não vai nos fazer mal. Então muitas pessoas se apegam nesse verso, nessa passagem bíblica, dizendo que a pessoa que está em Cristo pode pegar em serpente, pode beber algo mortífero que não vai acontecer nada. Não é isso. É se, por um acaso, você está e de repente acontece uma víbora te picar, então Deus vai te dar o livramento. Se acontecer de você beber algo sem saber, algo mortal, Deus também vai dar o livramento. É isso, é se. Não é que nós vamos procurar. Olha, eu vou beber isso aqui e você vai ver que Deus está comigo, eu não vou morrer. Não é isso, tá? Temos que ter muito cuidado. Nós não podemos achar que nós temos este poder de beber as coisas e não acontecer nada conosco, ou de fazer algo e não nos fazer nenhum mal. Nós temos que ter prudência e sempre pedir a companhia de Jesus e estarmos sempre em comunhão com Ele, através do estudo da Bíblia, da oração e do jejum. Nós agradecemos a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para concluir o estudo da semana e também concluirmos esta série, mas não nos esqueçamos. Não é dos fortes a vitória e nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Eclesiastes 9:11. Que Deus nos abençoe.